Vamos pensar um pouco. Dentro da embalagem de leite líquido, cabiam 1000 pacotinhos de 1 grama. Dentro da embalagem de leite congelado, cabem mais ou menos 1100 pacotinhos. Só que o peso do leite não muda. Então o peso dos 1100 pacotinhos é o mesmo dos 1000. Isso quer dizer que o peso de um pacotinho é menor do que 1 grama. O que me leva a concluir que o peso de 1000 pacotinhos de gelo é menor que o peso de 1000 pacotinhos do mesmo tamanho de água líquida. Quer dizer, então, que o gelo pesa menos que a água líquida? Bom, eu vou te responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta. O que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Vamos pensar mais um pouco? Se eu pegar 1 quilo de chumbo e botar num prato da balança, e pegar 1 quilo de algodão e botar no outro prato, eu vou verificar que, apesar de não parecer, os dois pesam a mesma coisa. Claro, 1 quilo. Tá vendo, Alberto? O peso é o mesmo, a massa é a mesma, mas o volume é diferente. Então eu digo que a densidade do chumbo é maior que a densidade do algodão. Da mesma forma que a densidade da água líquida é maior que a densidade da água congelada. Densidade, a relação entre a massa e o volume de um corpo. Quer dizer, quando 1 litro de uma substância pesa menos que 1 quilo, essa substância flutua na água. Que nem esse litro de leite congelado. Certo? Então, agora, quando o litro de uma outra substância pesa mais que 1 quilo, essa substância afunda. Em outras palavras, os materiais que têm densidade menor que a água líquida flutuam, e os que têm densidade maior afundam. Quer dizer, então, que esse iceberg de que a gente tanto tem falado não passa de um monte de água congelada. Na verdade, Alberto, a água na natureza está em várias formas diferentes, né? O que a gente está mais acostumado é a ver a água em estado líquido, que a gente usa para alimentação, para higiene. Quando você coloca uma roupa para secar, por exemplo, né? A tua expectativa é que a água líquida se transforme em vapor, né? Você quer mudar a forma da água. Na verdade, você está querendo que a água líquida que molhou a roupa, que ela passe para a forma de água gasosa. E a gente acabou de ver que a água também se apresenta na forma de gelo. Acompanhe agora as principais mudanças de estado da água. A água em estado sólido, isto é, gelo, passa pelo processo de fusão e fica em estado líquido. Evaporando, vira vapor. Em estado gasoso, isto é, vapor, ela passa pela liquefação, vira líquido. Congelada, ela sofre o processo de solidificação e passa para o estado sólido. Me diz uma coisa, Lineu. É só a água que muda de estado físico? Não, mudança de estado físico acontece com toda a substância da natureza. Essa garrafa de álcool que você está abrindo, por exemplo, se você esquecer a garrafa destapada, daqui a alguns dias o álcool que está aí dentro vai evaporar todo, como já deve ter evaporado nesse pano que você está usando. Quer ver? Um outro exemplo, o gelo seco, né, que a gente usa para conservar sorvete. O gelo seco, na verdade, é gás carbônico em estado sólido. Um outro exemplo, nitrogênio gasoso. Você pode resfriar o nitrogênio até mudar de estado, até ficar líquido. E a temperatura do nitrogênio líquido é tão baixa que se você mergulhar uma rosa nele, veja o que acontece. Ela quebra como um copo de cristal. E a gente pode falar ainda do mercúrio, né? Que é um metal e que na temperatura ambiente ele está em estado líquido. É aquele de dentro dos termômetros. Tá. Então, a vaporização do mercúrio, dependendo da situação, pode ser útil, mas também pode ser muito perigosa. Em certos garimpos, apesar de proibido, ainda se vaporiza mercúrio. O garimpeiro aquece o líquido e vê que ele some. Mas o mercúrio não sumiu. Apenas mudou de estado físico, passou para vapor. E o que é pior, o vapor é venenoso e pode levar o garimpeiro à morte. Isso além de contaminar o rio e os peixes. O mercúrio também é vaporizado no interior de lâmpadas, como essas lâmpadas que iluminam as praças, sabe? A lâmpada de vapor de mercúrio é a que se usa para iluminar as ruas. É interessante a gente ver como acontecem as mudanças de estado físico das substâncias. Elas dependem das variações de temperatura e de pressão. Numa siderúrgica, onde se fabrica o ferro e suas ligas,
O alto forno é construído especialmente para, através da pressão e temperatura adequadas, transformar o minério de ferro em ferro-gusa. Numa fundição, os metais são aquecidos até o seu ponto de fusão. O metal também precisa ser fundido, ou seja, passar para o estado líquido para tomar as formas desejadas. Tudo isso é feito a partir de temperatura e pressão adequadas. Num alambique, a transformação da garapa fermentada de cana em pinga acontece quando a garapa é aquecida. O vapor que emana dela é resfriado em seguida. O álcool, misturado na garapa, se vaporiza mais rapidamente do que a água. Daí, esse vapor é resfriado e recuperado. No dia a dia, você tem a oportunidade de observar modificações de estados físicos das substâncias o tempo todo, desde a formação de gelo para um refresco até a fundição de metais para fazer máquinas e ferramentas. E agora eu vou fazer café, antes que toda aquela água mude de estado físico. As mudanças de estados físicos da água e outras substâncias vão muito além da superfície, como um iceberg. Confira na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que icebergs são grandes blocos de gelo feitos de água doce que flutuam no mar. Através de uma experiência, você viu que a água, em estado sólido, flutua na água líquida. Você observou também que a densidade do gelo é menor do que a densidade de água líquida. Que a água pode se apresentar em diferentes estados físicos: sólido, como o gelo, líquido e gasoso em forma de vapor. E para terminar, aprendeu que as mudanças de estado físico dependem de variações de temperatura e pressão das substâncias. Agora pegue o seu livro de estudos e faça os exercícios. Mas preste atenção nas condições de temperatura do ambiente e de pressão para você aprender depressa. Se você não corre o risco de fundir a cuca. Até a próxima teleaula.